Boa noite, irmãos. Nós estamos nesse momento, agora, como todos sabem, fazendo nossas reflexões da semana de oração em vídeo para podermos continuar nossas atividades na igreja. Nós sabemos que esse é um momento diferente, né, que, que temos agora, uma forma mais virtual, mais tecnológica de transmitir a palavra. Mas com certeza a palavra, apesar de muitas vezes ser denominada virtual para nós, esse meio de comunicação, a palavra continua sendo viva e eficaz como sempre. E nessa semana de oração, a gente está estudando o livro de Eclesiastes, né? Nós já estudamos livro de Salmos, livro de Provérbios, mas esse ano nós iniciamos o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes tem vários conselhos para as nossas vidas, em diversas situações. Nós estamos lá em Eclesiastes 7, nós vamos estudar hoje de 15 ao 29. Eclesiastes 7, de 15 a 29. Se você estiver aí com a sua Bíblia, acompanhe a gente nessa estudo, nessa palavra. Vai acompanhando aí para a gente entender melhor o texto, o contexto, e que a gente agregue mais coisas para as nossas vidas, mais sabedoria para as nossas vidas, mais de Deus para as nossas vidas, na verdade. O livro de Eclesiastes, como disse, tem vários conselhos para a vida. E a partir do versículo 7, ele inicia uma série de versículos falando sobre esses conselhos para a vida. Como viver bem, como o pastor disse ontem também, em Eclesiastes no início de 7, de 1 a 14, como viver bem. E hoje a gente vai falar aqui como encontrar uma vida equilibrada, porque faz parte de viver bem ter um equilíbrio nas nossas vidas, e isso é muito difícil. Principalmente nas situações que nós vivemos, cada um tem uma ação de um lado, do outro. Às vezes, alguns nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, exageram em alguma coisa, né? Ou exagera para um lado, exagera para o outro. Alguns não estão ligando muito, outros ficam extremamente preocupados. Mas nós temos que ter um equilíbrio para poder viver bem. E esse de 7 a 15, 29, Eclesiastes 7, 15 a 29, eu queria focar nisso com vocês. Como encontrar uma vida equilibrada, como ter uma vida equilibrada mediante a todas essas situações. Bem, eu vou ler a partir do versículo 15 e aí eu vou parando nos blocos em que a gente vai dar enfoque, desculpa. 7:15. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. E aí eu vou dar uma paradinha nesse versículo 18 para poder explicar esse bloco aí, extrair algumas coisas de como ter uma vida equilibrada a partir desse bloco de versículos que a gente leu aqui. Então, do 15 ao 18. Olha só, que extremos são estes que ele coloca? Ele fala no versículo 18, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Quais extremos são esses? Se você voltar no versículo 16 e 17, ele vai falar de um extremo aqui. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir você mesmo. E no 17, ele fala, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. Talvez seja um pouco contraditório, você pode falar, né? Você pode pensar, não ser demasiadamente sábio?
não ser demasiadamente justo. Mas pensa comigo, irmão. Se você é demasiadamente justo, na verdade você está querendo ser demasiadamente justo. Porque justo por completo, ninguém é. Então, quando a pessoa tenta ser demasiadamente justa, muito justa, exageradamente justa, ela acaba levando tudo a ferro e fogo. Por outro lado também, eu não posso ser demasiadamente ímpio, exageradamente ímpio. Ou seja, eu não posso ser liberal demais, achar que tudo está normal, que tudo está certo perante Deus, porque essa também não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida equilibrada. E aí a chave para ter esse equilíbrio está justamente no 18, porque ele vai falar que quem teme a Deus evita ambos os extremos. Quando eu temo ao Senhor, me torno mais consciente e não me entrego ao pecado. Mas eu também permito que a graça dele se manifeste através da minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tento ser exageradamente justo, sem o temor do Senhor, eu perco o amor pelas pessoas, porque eu passo a condená-las. Eu passo, ao invés de ter uma atitude, uma posição de contrição e compaixão, para ter uma soberba e condenação. Então nós temos que abominar o pecado, mas eu também não posso levar tudo a ferro e fogo e querer condenar e julgar o pecador. Porque a minha posição perante o Senhor, no temor do Senhor, é de amar as pessoas. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E muitos pensam de forma enganada nisso. Porque o amor pode se esfriar por duas formas. Por me entregar à iniquidade e ser exageradamente ímpio, ou eu posso deixar meu amor esfriar por ser excessivamente justo, tentar levar tudo a ferro e fogo e no meu coração, ao invés de eu desejar salvação a alguém, eu passar a desejar condenação, achando que isso é ser justo. Então esse ser aqui, na verdade, é uma tentativa de ser, porque como a gente falou, ninguém é totalmente justo. Mas vamos para o 19 em seguinte, que a gente tem mais coisa para aprender com esse texto. A sabedoria, no 19 diz, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. E aqui eu tenho uma lição grandiosa de que eu permito uma vida mais equilibrada quando não entro em brigas ou discussões por palavras insensatas de alguém. Às vezes, por um momento de falta de lucidez ou por falta de sabedoria, a pessoa vai falar alguma coisa que não vai te agradar. E às vezes é uma pessoa que é próxima a você, como diz nos versículos. É um servo seu, alguém que está próximo de você. E você sabe que às vezes nós mesmos falamos, como diz no 22, coisas que não agradam, que não edificam as pessoas. Então, se nós sabemos que nós podemos por um momento falhar nisso, às vezes por um momento de ira, por um momento de fraqueza, nós falamos coisas de outras pessoas que não convém, de certo modo eu também tenho que relevar e ignorar, muitas vezes, se for preciso, o que alguma pessoa falou ou disse em determinado momento, talvez por não entender todo o assunto, ou por não ter compreensão daquilo, vai falar algo que não convém, ou que não é correto, ou que vai te entristecer. Mas essa palavra nos ensina que devemos, em certas maneiras, ignorar, por consciência de que nós também falhamos.
nós também temos pensamentos e falas erradas. Então, muitas vezes, até por amor a essa pessoa e não entrar em confronto, em discussão, a gente tem que relevar, às vezes ignorar, se for preciso. Mas então eu vou ficar calado? Vou engolir sapo? Meu irmão, se você já está nesse ritmo de intriga, é porque você já começou errado. Porque se você já está, vou ficar calado, é porque você já está no impulso de falar. E isso é diário, é um hábito diário que nós temos que combater, às vezes para suprimir esse nosso impulso e ter mais domínio próprio. Porque se não é para edificar, para que eu vou entrar em confronto com alguém? É claro que o papel de um servo do Senhor é admoestar, mas em determinadas situações é melhor relevar, não dar atenção, como diz o texto, até por amor às outras pessoas, para não entrar em conflito e não entrar em desequilíbrio na vida. Vamos seguir para o 23? Fala assim: tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda, quem pode descobri-la. No 25 fala assim: por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. O que eu descubro aqui de uma vida equilibrada? É que eu descubro que por mais sábio, temente, fervoroso que nós sejamos a Deus, nós não estamos livres da realidade. Ele começa lá falando sobre a realidade, que a realidade é muito profunda. Temos de viver na realidade e com ela. Mas isso não pode tirar nosso discernimento para não cairmos em tentação, como diz aqui no versículo 26. No versículo 26, ele está falando sobre uma pessoa que foi enganada, sobre uma pessoa que cedeu a uma tentação, cedeu ao pecado por ser iludibriada por aquilo. E, de certo modo, nós temos que viver nesse equilíbrio, buscar esse equilíbrio de ser temente a Deus, de ser fervoroso, mas não livre da realidade. Jamais, porque nós nós temos de viver nela e com ela. E pelo contrário, nossa função aqui é justamente tentar a todo custo, ou promover a todo custo, a transformação de vidas. Eu tenho uma vida mais equilibrada quando tenho consciência de tudo que ocorre, até do pecado que ocorre. Mas eu consigo perceber o momento exato de fugir da tentação, de quando eu não sou capaz de não ceder aquilo. Então, em momentos que você seja tentado, antes de você ser tentado, você já foge disso. Eu já citei um exemplo de que o ser humano tem a tendência de procurar o perigo, se aproximar do perigo para ver como é que é. Você tem um exemplo de, se você vê um abismo na sua frente, você tem a tendência de, se alguém falar assim, ali tem um abismo enorme, um buraco enorme, a sua tendência é de ir lá, dar uma olhadinha no que é, em quão fundo é. Mas aí que entra o seu discernimento de você saber que aquilo você não pode aguentar e você fugir dessa situação. Vamos procurar ter discernimento espiritual e não nos deixar levar pela iniquidade, para termos uma vida equilibrada. Vamos finalizar com os versículos 27, 28 e 29. Diz assim: veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão:
Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Nesse texto, quando eu li pela primeira vez, falei assim, nossa, que estranho, né? Lá no 27, no 28, né, que ele fala que buscou entre muitos, mas entre os homens achou um, mas entre as mulheres não achou uma sequer. Isso é um preconceito contra a mulher? Não, calma, calma. Se você voltar lá no versículo 20, no versículo 20 ele fala que não há um justo sequer. No versículo 20 ele vai falar, todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. E eu ouvi duas explicações sobre esse texto, mas a que mais se aproximou disso, quando eu vi o versículo 20, é que quando ele fala que a busca dele ainda continua, é porque, na verdade, é um texto profético, onde ele já está esperando o Messias, aquele que é o justo de verdade. Então, na verdade, o que o texto está dizendo é, não existe pessoas justas. Eu procurei e não estou encontrando, continuo procurando e não encontro um justo sequer, a não ser Jesus, a não ser o Messias que virá. E essa é a pessoa digna, justa. E Deus fez um homem justo e reto, como diz no 29, mas nossa humanidade nos levou à perdição. E aí eu quero concluir de que a gente só consegue um equilíbrio com Deus de volta nessa vida que muitas vezes a humanidade levou para o desequilíbrio com Deus. Eu só consigo equilibrar novamente através de Cristo. É Ele que pode nos levar a esse equilíbrio. E que a gente possa seguir esses conselhos de Eclesiastes para a gente poder ter uma vida mais equilibrada. Mas principalmente que nós possamos encontrar essa vida equilibrada através de Jesus. Através do amor de Jesus, nós temos uma vida mais equilibrada. O autor de Eclesiastes provavelmente é Salomão, um dos homens, o homem mais sábio, como a Bíblia cita, e que a gente possa aprender através dessa sabedoria. Nós não sabemos exatamente quem escreveu Eclesiastes, provavelmente foi Salomão, mas de certa forma a gente pode acreditar que na verdade todas as palavras vêm do Senhor, e que nós possamos meditar nessa palavra e continuar nossa semana de oração na presença do nosso Deus, através de Cristo. Amém? Boa noite a todos.